Ora bem, eu vou começar a criar o projeto de raiz, portanto, se vocês tiverem o projeto já criado, portanto, ficam atentos que quando chegar à parte nova, então aí avança. Ora, a primeira coisa a fazer no Visual Studio é criar um projeto. Ora bem, ao criar um projeto, ele vai criar uma pasta com esse nome. Portanto, a primeira coisa que se pede aqui é o nome do projeto. E eu este projeto vou chamar Calculator. Nome do projeto. E então ele vai dizer que ele vai criar uma solução com o mesmo nome do projeto. Ou então, eu aqui assim, posso alterar isto. My Calculator. Portanto, eu posso dar um nome diferente à solução do projeto. Portanto, uma solução é uma coleção de projetos. Portanto, isso quer dizer que eu aqui posso ter vários projetos. Quando executo, eu digo, é este projeto que arranca e não o outro. Ora, a segunda coisa a fazer, portanto, escolhes o nome do projeto e escolhes o nome da solução. E escolher a pasta onde colocar os projetos. Portanto, é bom terem uma pasta onde colocar os projetos. Portanto, eu vou aqui ao ambiente do trabalho. Tenho aqui uma pasta para a disciplina, uma pasta chamada Workspace. E vou colocar nesta pasta chamada Workspace. Portanto, a pasta onde vai ficar os projetos vai ser esta. Desktop, LP, lá dentro da LP tem o Workspace. Então todos os projetos vão cá para dentro. Portanto, isto quer dizer que dentro do Workspace vai ser criado uma pasta chamada My Calculator. Dentro da pasta My Calculator vai ser criado um projeto ou outra pasta com o nome Calculator. Ora bem, depois de definir estes três dados cá de baixo, temos aqui então que escolher um template. A primeira coisa a escolher no template é qual é a linguagem. Portanto, aqui o F Sharp é uma linguagem funcional. Se a pessoa quiser usar F Sharp, instala aqui o plugin para o F Sharp. Se quiser Python, instala aqui o plugin para o Python. Ou outras linguagens que tem por aqui. Ou outros tipos de projetos. Não há outros tipos de projetos. Posso ir online tocar muitas outras coisas diferentes. Ora, nós aqui vamos utilizar C Sharp, Visual C Sharp. Então, depois de escolher a linguagem para a qual queremos o template, temos aqui, portanto, eu com C Sharp posso fazer muitas coisas diferentes. Posso estar a programar para a web, posso estar a programar para Android em C Sharp, fazer coisas para a cloud, iOS, Silverlight, Windows Communication Foundation, Workflow, por aí em diante. Então temos por aqui muitas coisas diferentes. Então seleciono tudo e tenho aqui uma lista grande de coisas que posso fazer. Ora bem, nós aqui o que é que queremos? Queremos coisa mais simples que é isto. O Windows Forms Application. Portanto, este é assim, o mais simples de todos não é este, o Console Application. Ok, só que Console Application não é para nós. Portanto, nós já subimos de nível. Já estamos aqui, o Windows Forms Application. E depois vamos para aqui. Está aqui em segundo lugar, o Windows Presentation Foundation. Então, vamos também criar a bibliotecas, Class Library, por aí em diante. Então, para começar, o Windows Form Application. Ok, ele alterou o nome da solução. Assim agora alterou aqui os nomes todos. Calculator. Portanto, a pessoa deve primeiro escolher o que quer e depois é que deve colocar os nomes, senão ele depois perde aqui esta informação. Portanto, o Windows Form Application. Ok. Portanto, o Windows Form Application é uma coisa que apareceu na versão 2.0 da plataforma .NET. Portanto, já há muitos anos atrás. Portanto, já tem muitos anos isto. Já quase podia dizer que isto já está mais que ultrapassado. Mas como é uma coisa simples, ainda vale a pena a pessoa olhar um pouquinho para isto. E isto, os conceitos que estão aqui, são conceitos que estão noutra linguagem de programação, daí ser interessante.
Ora bem, o Visual Studio tem muitas janelas diferentes. Nós podemos andar por aqui a passear entre muitas janelas diferentes. A pessoa vem aqui ao View, ok, tem aqui uma lista muito grande de janelas. Mas algumas podemos aqui explorar isto. Mas alguns temos aqui a olhar um pouco para esta janela. Portanto, isto tem muitas janelas diferentes. Eu vou começar aqui pela solução e rapidamente mostrar o que é a solução. Portanto, temos aqui a solução que tem um projeto. O projeto está a negrito, que é o único projeto que tem, quer dizer, é o projeto de arranque. Portanto, se existe vários projetos, a pessoa escolhia um para arranque. Depois temos aqui uma classe Program CS, C Sharp. Isto é onde está aqui a função main, é isto que arranca. Portanto, vai arrancar aqui esta função main. A função main tem aqui umas opções da parte visual e depois faz o run. Está neste método, envia um formulário e a aplicação inicia. Portanto, esta classe nunca se muda. Portanto, está feito. Tudo o que queremos é depois é o formulário, que é isto. Form1.cs. Ora bem, a classe Form1.cs, que corresponde aqui a esta janela, está dividida por dois ficheiros. Um deles é isto, form1.cs, e outro é form1.designer.cs. Eu vou rapidamente mostrar um e outro. O designer é isto, tem aqui que a classe form1 é uma classe parcial. Isso é uma coisa que não existe em Java. Portanto, em Java não existem classes parciais. Portanto, isso quer dizer que em Java nós temos que fazer a classe tudo num único ficheiro. Uma classe parcial permite criar uma classe em vários ficheiros diferentes. Portanto, eu aqui tenho um ficheiro que cria um bocado da classe e depois no ficheiro à parte cria o resto da classe. Portanto, isto permite, por exemplo, que grupos diferentes possam trabalhar na mesma classe, se for necessário. Aqui a vantagem é que o Visual Studio cria esta parte. Portanto, quando a pessoa arrasta um botão, ele vem aqui colocar código. E nós vamos estar a trabalhar na outra parte, num outro ficheiro. Portanto, e assim, cada um está a trabalhar no seu ficheiro, é separado. Portanto, nós vamos estar a trabalhar, view code, aqui, nós vamos estar a trabalhar neste. Então, temos aqui que a classe form1 é uma classe parcial, como aparecia no outro lado, mas aqui já diz que a classe é pública. Tem aqui os dois pontinhos é a herança. Então quer dizer que esta classe form1 herda desta classe, form. Classe form que está aqui. Portanto, a vantagem, a tua ideia é que a pessoa para num nome qualquer e diz logo isto é o system with a source form. Portanto, quando a pessoa tem aqui este using é para evitar estar a escrever o nome completo da classe. Portanto, o using permite isso, permite que as pessoas utilicem as classes que estão naqueles nomes, naqueles pacotes, sem estar a dar o nome completo da classe. Portanto, os dois pontinhos é a herança. Aqui, dois pontinhos é a herança. Portanto, a classe tem um construtor e o construtor o que é que faz? Chama o método principal que é gerado automaticamente pelo Visual Studio. Portanto, este método é gerado pelo Visual Studio. Aqui faz-se Go to Definition, tecla F12. Tecla F12. Portanto, seleciona um método, dou um clique aqui em cima do método, tecla F12. E vão para outro ficheiro, para o form1.designer.cs, que é o ficheiro gerado pelo Visual Studio. Ora bem, este ficheiro que é gerado pelo Visual Studio, já tem aqui o método para limitar recursos, dispose, e o método principal é este, Initialize Component. Portanto, este método é o método que vai atualizar todos os elementos que estão na janela. Tudo que aparece, os botões, as caixas de texto, tudo é definido aqui neste ficheiro. Neste método. Ora bem, todos os objetos que vocês colocarem dentro de um formulário, ele vai definir o que chama no fim da classe. Então, ele faz no fim da classe, não será igual a estar no início. Portanto, isto é uma questão de gosto, as variáveis estão no início ou estão no fim. Aqui é indiferente. Ora, então o que é que isto faz? Primeira coisa, suspender a escrita do ecrã.
Portanto, o evento Paint é a coisa mais lenta que existe. Portanto, estar a escrever pixels no ecrã é lento. Então, o que é que se faz? O Windows coloca sempre isto no fim. E também, em termos de programação, a gente deve ser a mesma coisa. Em termos de programação, a gente para a escrita no ecrã. Portanto, isso quer dizer que nós vamos estar a fazer alterações só em memória. Portanto, geralmente, existe em memória uma cópia do que está no ecrã. Portanto, nós vamos estar só a alterar em memória e não no ecrã. Portanto, para essa escrita no ecrã, faz as alterações todas e depois no fim, então, vamos escrever tudo no ecrã. Para a coisa aparecer no ecrã. Portanto, e vamos ver é que portanto, o Visual Studio vai estar a trabalhar principalmente aqui dentro deste método. Vai gerar muita coisa e vai ter milhares de linhas. Portanto, depende do que é que o formulário tem. Para coisa mais complexa, mais coisas eu vou estar aqui. Este código gerado muitas vezes é útil para a pessoa ver como é que se alteram as coisas. Por exemplo, o que é que temos aqui? Por exemplo, a dimensão. A dimensão é dada por um objeto tipo size. Portanto, isto recebe a largura e a altura. Portanto, quer dizer que o formulário tem 575 pixels de largura e 377 de altura. Portanto, se eu quiser alterar a dimensão do formulário, portanto, a janela inicial, eu podia alterar aqui, ou posso alterar só quando eu der um clique no botão, por exemplo. Então, o que tinha de fazer uma coisa semelhante a isto. É fazer uma instrução semelhante a esta. Portanto, muitas vezes, tudo o que vocês fazem na janela de propriedades, ele como gera este código, vocês podem vir aqui estudar o código. Portanto, isto é muito útil para vocês estudarem este código aqui, que é gerado de forma automática. Eu depois volto aqui, de vez em quando. De vez em quando volto aqui para mostrar isto. Ora bem, visto isto, temos então visto o primeiro exemplo, que é um formulário vazio. Formulário vazio, então tem aqui certos botões, isto depende agora das propriedades. Portanto, se a pessoa der um clique no botão à direita, vai logo aqui a opção de propriedades. Vou colocar as propriedades aqui. Ora, propriedades, por exemplo, a propriedade text é o título do formulário. Eu vou dizer que isto é Calculator. Vou alterar o título do formulário. Portanto, alterar muitas das coisas, só consegue fazer logo diretamente com a janela de propriedades. Portanto, tudo o que a pessoa fizer aqui, o Visual Studio está a gerar código aqui para este método. Então, eu alterei a propriedade text, que já está aqui alterado aqui no método Initialize Component. Continuar. Ora, o primeiro exercício é para ser uma coisa fácil. Como é uma coisa fácil, é para fazer isto. Uma máquina de calcular. Sim, isto faz relativamente fácil. Em 3, 4 horitas temos a máquina a funcionar. Aqui demora mais tempo porque a pessoa depois fica na conversa e assim, mas de resto. Sim, de resto a pessoa consegue fazer isto mais rápido. Ok, vamos então avançar para chegar a isto. Ora bem, das muitas janelas que são necessárias, uma delas é importante, é esta, que é a Toolbox. Ora bem, a Toolbox, que é a caixa de ferramentas. Portanto, isto são os elementos que a pessoa pode colocar aqui no formulário ou na janela. Temos aqui muitos elementos diferentes. Isto tem muita coisa diferente. Eu quero para já coisas simples, tipo um botão. Um botão. Eu vou alterar este botão. Portanto, eu vou dizer que o texto do botão vai ser o número 1.
Portanto, vamos à propriedade text do botão e vamos alterar para o número 1. Além disso, eu vou, por exemplo, alterar a fonte. Vamos aqui, fonte, para alterar a fonte. Portanto, por omissão está esta aqui, Microsoft Sans Serif. Eu vou alterar isto para Arial. Arial tamanho 12. Não deixar ver mal, não colocar assim, tamanho grande, para a pessoa conseguir ver. Isso é um botão, não é? Isto é um botão, sim. Tamanho 12, bold. Queremos ficar isto em bold. Portanto, Arial, bold. Portanto, quero a fonte em bold. Tamanho 12. Ok. Já temos ali o número em Arial, tamanho 12, em bold. Agora vou alterar a cor. Não gosto do preto, vamos alterar aqui a cor. Azul, vai ser mesmo blue. E agora eu vou alterar mais uma coisa. Vou alterar o nome depois deste objeto. Em termos de programação, eu vou chamar a isto btn. Portanto, este é o prefixo que geralmente eu dou aos botões. Portanto, sempre que eu tenho um botão, eu digo btn, exit, btn, uma coisa qualquer. Este é o prefixo. Portanto, estou a criar o primeiro botão. Portanto, o meu primeiro botão vai ser este. Ok, até aqui há dúvidas. Portanto, eu para já ainda não escrevi uma linha de código. Portanto, se eu vier aqui a um ficheirito, a este ficheiro, e então já tenho aqui muita coisa. Já tenho aqui a variável para o botão, chama-se btn. Tem que o botão tem esta fonte, Arial, tamanho 12 por aí, que está em azul, que está neste local, por aí em diante. Mas pronto, mas para já que quem fez tudo foi o Solstice. Professor, como é que a gente vai ver o código? Para ver o código, é assim, eu tenho aqui aberto, Se não vocês fazem aqui, fazem F7 ou View Code, botão lá direito. View Code. O método gerado está aqui neste método. Está aqui no Initialize Componente. Fazem F12 aqui, ou então o botão lá direito, View Definition. Ver a definição. Auto Definition e vem o código gerado. Bem, temos um botão, só que a máquina de calcular tem estes botões todos. Então eu vou fazer o seguinte, vou fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+V, colo aqui ao lado, Ctrl+V, colo ao lado. Deixa-me ver aqui. E agora preciso de uma linha, duas, três linhas. Agora seleciono isto tudo, Ctrl+C, Ctrl+V. E Ctrl+V outra vez. E agora vou copiar aqui mais dois botões, Ctrl+C, Ctrl+V. Coloco assim e este aqui vou alargar para aqui. Bem, agora eu vou fazer o seguinte, agora vou alterar só o texto dos botões. Agora vou só alterar o texto. Para isso, seleciono o botão e vou à propriedade text, coloco o número 0. Seleciono este botão, coloco o número 2. E repito isto só para a propriedade text. 3, 4... A vantagem de fazer isto de seguida é que isto fica já
sempre ali na propriedade text selecionada. Se fizerem isto, 6, 7, 8 e 9. Ok, temos a propriedade text alterada. Selecionam um botão, altera a propriedade text, depois vão selecionando os outros botões e a propriedade text está selecionada. Portanto, não é necessário fazer scroll para subir para baixo à procura da propriedade. Há aqui uma que é um pontinho. Isto é para colocar um pontinho. Sim. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Deixamos isso para mais tarde. As perguntas difíceis a gente faz no fim na aula, coisas difíceis. Tens primeiro que te aquecer, depois logo se faz umas perguntas mais difíceis. Ok, temos a estrutura aqui base para esta parte aqui dos números. Portanto, já tem o aspecto certo e agora vamos alterar então o nome dos botões. Portanto, cada botão vai ter um nome diferente, então vamos acertar esses nomes. Portanto, uma pessoa acerta num e vai acertar nos outros. Portanto, vamos selecionar o 0, vamos aqui ao início das propriedades, isto está aqui como button 10, vai ser btn 0. Vamos ao 1, vai ser btn 1. Eu até posso copiar o btn e depois vou só fazer um copy-paste para os outros. Vamos aqui ao 2, btn 2. E agora é repetir para os outros. btn 4, btn 5, btn 6, btn 7, btn 8 e btn 9. Ok, até aqui penso que não é difícil. Se calhar um bocadinho mais de rapidez nas mãos, mas isso com o tempo a pessoa chega lá. Para já ainda nada, já vamos deixar isso aí, o pontinho, fica para mais tarde. Próximo passo, criamos uma caixa de texto. Portanto, lá temos que ir à toolbox à procura de uma caixa de texto. Caixa de texto que deve ser textbox. Portanto, arrastam uma caixa de texto. Agora eu quero aqui uma caixa de texto grande, alta, por aí em diante. Afinal, como é que eu aumento aqui a altura da caixa de texto? Eu vou apagar e vou repetir. Outra solução era, eu seleciono a caixa de texto e marco aqui a minha área, a caixa de texto ocupa isto. É outra solução. Mas a altura... Sim. Ora bem, size, então em vez de 20, coloco 50. Não deixa. Portanto, podem alterar aqui a altura de 20 para 50. Ele disse, não. Não podem alterar. Ora bem, existem duas formas de alterar a altura. Portanto, aqui a questão é mais alterar a altura desta caixa de texto. Uma solução é colocar a caixa de texto multilinha. Se a caixa de texto for multilinha, então vimos aqui assim alguns, existe aqui um multiline. Em vez de false, coloca-se a true. É o tamanho que eu tinha definido. Eu marquei ali uma janela deste tamanho. Ele afinal tinha guardado o tamanho. Ok? Mas só que isto é multilinha. Mas eu não quero multilinha, só quero uma linha. Só quero uma linha para voltar com o que era falso. Não serve.
Então vamos à segunda opção, a segunda possibilidade, que é aumentar a fonte. Se aumentar a fonte, isto aumenta o tamanho da altura. Portanto, como é que chama essa? Textbox. Fonte, vamos colocar isto a 16. Ok, e já temos aqui com um aspecto melhor. Ora bem, por omissão eu vou querer colocar aqui o número 0. Tipo, quando a gente chama a máquina de calcular do Windows, ele coloca ali um 0 só logo para simplificar. Logo para simplificar a gente coloca um 0. Mas depois isto cá para cá se ajuda a colocar ali 0. Então vamos ver o que fazer. Eu quero colocar aqui um 0, então isto é a propriedade text e colocar lá o número 0. Ok? Só que o número 0 apareceu do lado errado. Em vez de aparecer à direita, apareceu à esquerda. Então vamos alinhar o texto à direita. Ok? Portanto, vimos aqui a propriedade text align em vez de ser left, right. Text align, right, e temos o número alinhado à direita. Ok, até aqui está a correr bem. Então agora vamos ao mais duro, que é programar. Programar em lote, vai ser logo assim em lote. Em lote que é, vamos selecionar todos os botões exceto o pontinho. Selecionar todos os botões exceto o pontinho. Vocês sabem fazer isso. Marcam uma janela, selecionam tudo. E depois, Ctrl, pontinho, retiram a seleção do pontinho. Tem que ser até normal das seleções, do Excel, ou do Word, ou de qualquer outra coisa. Uhum. Sim, sim. Portanto, primeiro seleciona-se tudo, marca-se uma janela, seleciona-se tudo. Agora, tecla com o Ctrl em baixo e dá um clique no pontinho. Retira a seleção. Portanto, há que aprender estes truques básicos, que é estas coisas que depois quem está a programar a 100 a hora não perde tempo. Ora bem, temos todos os elementos selecionados. Agora vamos criar um método que vai responder ao clique sobre estes eventos. Portanto, víamos à janela de propriedades. Na janela de propriedades temos aqui um clique ou um ícone para mostrar as propriedades e aqui um trovão para mostrar os eventos. Ou um raio, mas qualquer, para mostrar os eventos. E temos aqui muitos eventos diferentes que podemos programar. Eu quero programar aqui o clique. Quando eu der um clique é fazer alguma coisa. Então aqui eu tenho uma combo box que posso escolher os métodos que já existem, mas ainda não existe nenhum método. Então eu vou escrever aqui o método. O nome do método vai ser btn, botões, underscore, ou btn numbers, underscore, click. Portanto aqui a regra geralmente é o nome do botão, underscore, nome do evento. Portanto é sempre esta regra que eu utilizo. Portanto isto vem do Visual Basic e há muitas linguagens que utilizam estas regras. Esta regra para dar o nome ao handler, portanto, ao método que responde a um evento, que é executado quando um evento acontece. Portanto, btn numbers underscore click. Fazem enter. E estamos na programação. Portanto, quando existir um clique naqueles botões, ele vai chamar este método. Ora bem, onde é que isso é dito? Onde é que é dito que quando existir um clique naqueles botões todos ele vai chamar este método? Isso está dito aqui. Código gerado automaticamente. Temos aqui a criação de todos os botões. E agora é que temos que, para o botão 1, quando existir um clique, chama este método. Para o botão 2 a mesma coisa. Quando existir um clique, chama este método. Portanto, o Visual Studio gerou este código todo. Portanto, ele registou aqui que quando existir um clique, tem que chamar aquele método. Ok.
Portanto, isto está registado, está feito e podemos fazer aqui o nosso primeiro bocado de código. Ora bem, este método recebe dois parâmetros. Primeiro parâmetro, objeto onde ocorreu o clique. Primeiro parâmetro, objeto onde ocorreu o clique. Portanto, a gente sabe que é um dos botões. Portanto, este sender vai ser um dos botões. Segundo parâmetro, informação sobre o evento. Portanto, se foi evento do rato, se foi evento do teclado, se foi do rato, qual é que foi o botão, se foi o do meio, se foi a rodinha, se foi não sei quantas. Se as teclas, se a pessoa fez Ctrl-clique ou Ctrl-Alt-clique ou não sei quantos, a pessoa pode saber essa informação, o que é que aconteceu. Portanto, informação sobre o evento. Ora bem, quando existir um clique num botão de número, o que é que eu quero fazer? Eu quero pegar nesse número e colocar na caixa de texto. Portanto, para já, é assim, isto depois no fim ainda vai ter alguns bugs, porque há aqui pequenas particularidades, mas vamos fazer o genérico. Vamos pôr isto minimamente a funcionar. Então, para já, o que temos que fazer? Temos que ir buscar a caixa de texto. A caixa de texto, eu acho que não alterei o nome. Esperem aí, vamos lá ver qual é o nome que temos para a caixa de texto. Vamos voltar aqui. Propriedades. Selecionar aqui as propriedades. Nome. Ficou textbox 1. Não quero isto. Quero txt result. Portanto, nome para a caixa de texto. txt result. TXT que é um prefixo, que é caixa de texto, que é text box. Esses prefixos geralmente são as primeiras consoantes. Portanto, o que se utilizava era TXT para caixa de texto. Que está alterado, quer dizer que isto tudo já foi aqui alterado, quer dizer que aqui assim, alguns, já temos aqui a informação sobre a caixa de texto. Onde é que isso está? Caixa de texto, está aqui, Ctrl-C, Ctrl-Find. Ok, então está aqui a configuração da caixa de texto. Sim, já entrou. TXT result. Portanto, o Visual Studio vai logo gerar e alterar as coisas todas. Olha, vamos ver então o formulário. O formulário está aqui. Portanto, neste momento o aspecto é isto. Ok? Portanto, este é o aspecto que eu tenho. E o Visual Studio gerou este código tudo por aqui assim. E agora só aqui para brincar, vou aqui escrever uma linha qualquer. Eu vou escrever. Ok. Só para chatear. Portanto, vou aqui colocar um erro de propósito. O que é que vai acontecer? O formulário foi-se. Ok? Quer dizer que não podemos ter erros naquele fecheiro, senão a gente não vê o formulário. Portanto, se existirem erros aqui, neste código geral de forma automática, o formulário não aparece. Ora bem, quando é que existem erros aqui? Então agora eu vou dar exemplos. Imaginem, por exemplo, eu estou aqui no formulário, eu vou dar um duplo clique aqui no pontinho. Pega no pontinho e dou um duplo clique. Ei, ele criou um método. Eu dei um duplo clique no pontinho, ele criou um método. Isso é que até a mesma regra que eu estou a seguir. Portanto, o Visual Studio se calhar não é assim tão mal. A tua ideia é, acho que aprendeu alguma coisa aqui. Ele está a utilizar a mesma regra que eu estou a utilizar. O ID do botão, underscore, clique, e é a mesma coisa. Ok, mas isto aqui eu estava a brincar, não é? Eu não quero isto para nada. Então chegou aqui e apago isto. Estava a brincar, eu fiz isto sem querer, apago. Vou continuar com a aplicação. Isto já arrebentou. Quer dizer, até agora estava tão bem, só apaguei aquele método. Ora bem, o que é que se passa é que quando eu dei um duplo clique, ele cria-me um método, mas registra logo que o evento clique é para chamar aquele método. E agora o erro está aqui. Está aqui, ele está a dizer quando existir um clique neste botão vai chamar este método. Foi o que eu acabei de apagar. Estão a ver? Portanto, se apagarem um método destes, tem que ir apagar também ao outro lado. Portanto, eu apaguei aqui o método, agora só falta chegar aqui, apago esta linha e
volta tudo ao normal. Portanto, se derem um duplo clique aqui no formulário, ele cria logo métodos. E cria métodos para onde? Cria métodos para o evento por omissão. Portanto, até agora ele criou um método para o clique. No formulário, cria um método para o evento load. Portanto, todos os elementos têm um evento por omissão. Geralmente, na janela de propriedades, esse evento aparece a double, a negrito, é para saber que aquilo é o por omissão. Vamos aqui ver. Eventos. Aqui já temos um. Janela. Vou aqui colocar aqui uma caixa de texto, por exemplo. Text box. Coloquei uma caixa de texto. Por acaso aqui não aparece. Aqui devia de aparecer o clique, a bola a dizer que isto é evento por omissão. O evento por omissão quer dizer que se eu der um duplo clique, ele gera-me o código para este evento. Ok? Portanto, existem ideias que fazem isso. Portanto, isto com as versões, às vezes eles mudam estas coisas. Portanto, existem várias ideias que colocam isto, a negrita a dizer que se eu der um duplo clique no elemento, é isto que é gerado. Portanto, é um handler para este evento. Ok, portanto, eu já gerei aqui mais coisas. Tem aqui um form load, não quero este form 1 underscore load, vou apagar. Rebentou-me aqui, dou aqui um clique. Onde é que está o erro? Está aqui, é só apagar a linha, ou colocar a linha em comentário e continuar a produzir. Isto tudo. Então agora, mais ou menos está percebido o que acontece quando há erros no código gerado. Portanto, os erros principais é devido a isso, a pessoa apaga os métodos, altera o número dos métodos e depois isso já fica registado mal. Agora vamos então programar isto simples, que é eu dou um clique no botão e quero então que isto apareça na caixa de texto. A primeira coisa que vamos fazer é fazer a conversão deste primeiro parâmetro para um botão. Button, só precisa ser aqui no sítio certo. Button btn que toma o valor de. Em Java vocês faziam isto. Button sender. Isto é como se fosse em Java. E aqui até funciona. Aqui não há problema nenhum. O único problema é que se o sender for uma coisa diferente de um botão, isto rebenta com uma exceção. Ok, temos que colocar aqui um try catch para resolver isso. Ou então, em alternativa, existem muitas alternativas diferentes. Podia fazer isto. If se o sender é um botão, se o sender é um botão, então faço uma coisa qualquer. Logo defino o que é que quero fazer. Esta é outra solução. Posso utilizar o operador is para verificar se este objeto é deste tipo. Então eu não gosto muito disso, por isso também não vou querer esta solução. Isto tem um bocado por gostos. Portanto, vocês podem escolher a vossa solução. Eu também não gosto desta. A solução que eu gosto é esta. Vou utilizar o operador as. btn toma o valor de sender as button. Ok, já. Portanto, aqui eu estou a fazer a conversão do sender para um botão através do operador as. Se isto falhar, o btn recebe nulo. Ok, nulo é simpático. Nulo é simpático. Agora verifico se o btn é diferente de nulo, então quer dizer que correu tudo bem e posso programar as coisas. Eu gosto mais do nulo do que colocar um try catch, que seria a primeira opção. A segunda opção também não é muito, isto não é muito má.
Agora, se o BTN for diferente de nulo, então quer dizer que realmente o clique foi num botão. Então agora é muito simples, que é vamos à caixa de texto, à propriedade text e vamos adicionar ao que lá está o texto que está no botão. E aí está programado. Também temos aqui a aplicação 1, 2, 3, fica lá o 0, mas depois logo se resolve. O ponto ainda não está, Mas já será para fazer uma coisa mínima, colocar alguma coisa a funcionar. Portanto, neste momento eu quero colocar uma tooltip em todos os botões. Portanto, uma pequena ajuda, um pequeno texto que aparece quando a gente para o cursor em cima de um elemento. Ora, só que não há aqui nenhuma propriedade chamada tooltip. Agora podemos ir à toolbox. A toolbox tem muitas coisas. Vamos lá ver se encontramos na toolbox. Portanto, toolbox, procurar. Vou escrever tool. Aí apareceu aqui, tooltip. Estão a ver? Tooltip. Então pega num tooltip e arrasta aqui para a janela. Arrasta para aqui. E ele apareceu cá em baixo. Pega num tooltip. Portanto vão à toolbox. Podem aqui na procura escrever alguma coisa, tip. Escrevem tip, já aparece ali tooltip. Portanto, para não estar a percorrer a toolbox toda, escrevem qualquer coisa aqui. Tool, tudo começa em tool. Toolbars. Tooltip. E arrastam uma tooltip para o formulário. E a tooltip vem aqui para baixo. Sim, arrastam uma para o formulário, só. Ora bem, vem aqui para baixo porquê? Porque aqui isto veio aqui para uma zona esquisita. Ora bem, o que acontece é que a tooltip não é um controle, é o que eles chamam de componente. Qual é a diferença entre controle e componente? Controle é um elemento gráfico visível, uma componente não, é um elemento gráfico que está escondido. Por exemplo, se eu quiser um adaptador para base de dados, ele vem cá para baixo, que é um componente. Se eu quiser um alarme, ele vem cá para baixo, o alarme não é visível. Ok, agora se eu olhar para as propriedades aqui da tooltip, o que é que eu tenho? Eu tenho desde... Portanto, tenho aqui várias propriedades, o nome tooltip 1 está ativo, está true. Automatic delay, portanto isto vai esperar um pouquinho antes de mostrar a mensagem. O tempo que a mensagem é apresentada, portanto a mensagem é apresentada durante 5 segundos, a cor de fundo, a cor do texto, uma pausa inicial. Portanto, se eu mantiver o rato em cima do botão, quanto tempo demora a mostrar outra vez, portanto ela desaparece, depois quer mostrar outra vez, por aí em diante. Ok, temos aqui, podemos configurar a forma como as tooltips funcionam. É o que isto permite aqui definir. E agora, se eu for aqui a um botão, portanto seleciono o botão 0, vou aqui às propriedades e a componente adicionou esta propriedade a todos os elementos. Agora vocês vão encontrar aqui uma propriedade chamada tooltip on, tooltip 1, tooltip 1 é esta componente. Ok? Agora aqui, por exemplo, eu vou escrever número 0. Aqui vou escrever número 1.
Portanto, isto pode ser um texto grande. Portanto, número 2. Eu vou executar só para mostrar. Ora bem, o resultado é que quando eu paro o rato sobre um elemento, ele mostra na tooltip. Portanto, têm que ir ao botão 2 e escreverem aqui na tooltip de cada elemento agora. Portanto, quando arrastarem o tooltip, esta componente adicionou esta propriedade a todos os controlos. Agora vai ter que ir a cada um dos controlos e então colocar um texto. E isto, eu pretendo, principalmente devido a isto, ao MC. O que é este MC? MC é basicamente alterar a tooltip. MC é Memory Clear. MC. MR Memory Restore. MS MC Memory Clear. MER Memory Restore. MES Memory Store. Memory Store. M mais Memory Add. M menos Memory Subtract. Memory Clear, Restore, Store, Add, Subtract. A máquina do Windows, tooltip não tem. Sempre para o rato, não tem tooltip. Portanto, já temos alguma coisa nova em relação aqui à máquina do Windows. Sim, podem colocar por extenso, podem colocar só os números. Ok, sabem que isto é o número 8. Se não soubessem, fica a saber que isto é o número 8. Ora bem, dúvidas até aqui? Está a funcionar? Posso mostrar outra vez. Memory Clear, Restore, Store, Memory Add, Memory Subtract. Que é isto?
aqui assim aqueles botões, eu estava a fazer isso igual e de repente como assim, e mesmo estava a acabar que deixasse como no caso, e deixasse todo mundo. Não sei se estava no pois, estava a ser cheio desta linha, eu já tinha dado ao professor, mas não sei o que é que estava a fazer desta linha. Eu falo com ele, agora vou mandar para ele. Eu tive controle S. Não faço nada, aparentemente. Ora bem, vamos então agora programar estes botões. Portanto, mais uma vez, selecionam tudo, eventos, quando der um clique, eu vou chamar a isto btn memories underscore click. Então, selecionam os 5 botões e vamos chamar a este método btn memories underscore click. O nome aos botões assim, não dei nenhum, sim, não dei nenhum nome, mas depois pode-se dar. Para já não é importante. Para já não é importante dar nomes aos botões. Ok, temos aqui o método para programar em relação a estes botões. Ora bem, uma memória, portanto, estes 5 botões são referentes a uma memória que isto pode guardar. Uma memória é uma variável. Uma memória é guardar um valor. Portanto, aqui isto tem só uma memória que tem uma variável para guardar um valor. E é o que estes botões fazem. Por exemplo, eu vou guardar o número 100. Escrevo aqui 100 e faço Memory Store. Armazena. Portanto, armazena o número 100 em memória. Ok, limpo isto. Posso fazer outras coisas quaisquer. Posso fazer aqui operações e não sei quantos. E agora eu quero o número que está na memória. Então faço Memory Recall. Vou ficar o número que está na memória. Agora pego neste número, multiplicar por outro qualquer e continuo a fazer operações. Eu agora quero adicionar à memória o número mais 5 valores. Então faço 5, M+. Portanto, a memória tinha 100, passa a ter 105. Então faço Memory Recall, vou ficar o valor que lá está na memória, está a 105. Agora limpo isto, menos 5, 5 negativos e faço adicionar à memória. Portanto, eu vou adicionar à memória 5 valores negativos. Portanto, quer dizer que se eu fizer um recall, volta a 100. Ok, isto é básico. Portanto, não tem nada especial. Portanto, é isso que vamos programar. Podia fazer o subtract do 5, que era uma coisa que era só menos 5. Ok, vamos ver como é que isso se programa. Portanto, para programar isto, precisamos de uma variável. A variável pode estar no início, pode estar no fim. Vou colocar no início. Mas aqui é indiferente o local onde a gente coloca a variável. Private int não double memory. Ok. E vou até iniciar isto a 0. Está feito. Portanto, tem uma memória. Uma memória é uma variável. E agora os botões utilizam essa variável. O clear é colocar a variável a 0. Portanto, o clear é simples. Ok. Temos a variável. Agora vamos controlar isto. Que é
Vamos buscar o botão onde aconteceu o clique, primeira coisa. Buscar o botão onde aconteceu o clique. E agora eu vou utilizar um switch para ver qual foi o botão e depois faço a opção de acordo. Ora bem, eu vou escrever SW, eu vou mostrar aqui isto é um code snippet. Sabe o que é isto? Um code snippet? É um bloco de código já pronto que eu pode colocar. Outra vez está a escrever tudo, agora faço tab, ele escreve o bloco de código. Como é que fez? Eu escrevi SW, por exemplo, para ele mostrar ali SW. Ele mostra aqui o code snippet. E agora tab. Ok. Tab outra vez. Ele escreve logo um bloco de código. Ora bem, caso ptn.text, caso isto seja, ora bem, MCA, que é o memory clear, break, case MR, break, case MS. Portanto, estamos a fazer aqui uma coisa que em Java isto não funciona. Em Java o switch não funciona com strings. Aqui eu estou a comparar strings. Case M mais faz qualquer coisa. Case M menos. Vou só colocar aqui um break. Portanto, isto vai ser o default. O default vou colocar onde? O default vou colocar no memory recall. Portanto, caso seja uma coisa qualquer diferente disto tudo, é obter o valor que está na memória. Portanto, coloquei o default aqui, no MR. Portanto, se por alguma razão alguém ligou este botão, este código a outro botão, então isto faz o MR. Portanto, o default é, portanto, se não for nenhum destes casos, entra no MR. Assim não estraga a memória. Portanto, se por alguma razão a pessoa adiciona outro botão, ou o texto é diferente, ou qualquer outra coisa, então vai fazer a memory recall. Ora bem, o mais simples é o primeiro, já por isso coloquei em primeiro lugar. This.memory toma o valor de 0, limpar a memória é colocar a memória a 0. Memory clear, limpar a memória é uma coisa que colocar lá um 0. Ora, eu vou explicar. Portanto, esta primeira instrução era um pouco o que se fazia em Java. Em Java, sempre que a pessoa quer fazer a conversão de um número para uma string, fazia aspas mais. E então o que isto ia fazer era juntava ao fim da string, que a string vazia, portanto juntava o número ao fim da string. Portanto, isto faz-se muito em Java. Segunda solução, como isto é um objeto, se isto é um objeto da classe double, quer dizer que tem métodos. Se tem métodos, pode chamar métodos. Então chama o método string, que converte o número interno para uma string. É a mesma coisa. Último exemplo, sem ponto format. Portanto, isto permite formatar variáveis para um certo formato. Por exemplo, imaginem que tem uma data, querem mostrar a data como sendo dia, mês, não sei quanto. Podem utilizar isto. Ora bem, qual é a sintaxe disto? Neste caso, eu estou a usar a sintaxe mais simples, que é
Chaveta 0 chaveta quer dizer que nesta posição é para colocar o parâmetro número 0. O parâmetro número 0 é este aqui. Por exemplo, se eu escrever isto igual a parênteses chaveta 0 chaveta, o que é que isto vai aparecer no resultado? Vai aparecer este valor onde está o chaveta 0 chaveta, aparece aqui o valor e aparece o valor aqui, e o resto aparece lá. Então vai aparecer o valor igual àquele valor. Certo? Portanto, isto quer dizer que eu aqui posso ter muitos parâmetros, eu aqui construo a string como quiser, e vou dizer agora quero parâmetro 5, o 2, o 1, portanto a ordem é indiferente, e formato e crio uma string aqui com um montão de variáveis aqui com o formato que quiseres. Quando eu quiser colocar as variáveis, vou colocar aqui chaveta, o número da variável que aparece aqui, fecho chaveta e coloco lá esse valor. Portanto, esse método format é útil para se criar uma string num certo formato. Ok, portanto escolhem um qualquer. Eu vou colocar o primeiro e o último em comentário. Se calhar aqui o mais simpático é logo chamar o toString no número. Ora bem, temos o memory clear, o memory restore, o memory store, e agora falta só os últimos dois, que isto é um copy paste. Sim, é só alterar ali no sinal. Já fizeram? Ctrl V, aqui coloca-se a mais. Ctrl V, aqui coloca-se a menos. Portanto, se for o M+, o que é que eu faço? Adiciono à memória o valor que está na caixa de texto. Se for o M-, eu retiro da memória o valor que está na caixa de texto. Dúvidas? Bem, vamos agora programar o pontinho. Ora, isso acontece é que o pontinho, portanto, se for em inglês, utiliza-se o ponto, em inglês americano, se for em português, utiliza-se a vírgula. Agora temos esse problema. Se for noutra língua, certamente vai-se utilizar uma coisa diferente. Ora bem, location, então, que é assim, eu sempre que instalo o Windows, independente do Windows ser em português, ser em inglês, eu digo que o local é sempre Estados Unidos. Para quê? Que é para eu saber que é pontinho. Que é para eu saber que quando estiver a programar, eu utilizo sempre o pontinho. Porque se isto tiver Portugal, então é vírgula. Então utilizo a vírgula para os números. Ora bem, isso depois, em termos de programação, é uma chatice. Que a pessoa tem que ir descobrir o que é que tem nas opções regionais do Windows para saber se é o pontinho, se é a vírgula, essas coisas. Portanto, isto de acordo com o país, para essas coisas mudam. Portanto, por isso que, de uma forma geral, eu tenho isto sempre para os Estados Unidos. Portanto, nos Estados Unidos o formato é este, para as datas, data simples, ou data pequena, data longa, horas, dia da semana. Portanto, isto é as datas que se tem, e depois temos aqui então para os números. Temos aqui os formatos para os números, formatos para o dinheiro, para o tempo e para as datas. Portanto, quando a pessoa escolhe um certo local, quer dizer, está a escolher estes formatos todos. Ora bem, só que depois isto influencia a programação, porque a pessoa ou vai colocar uma vírgula, ou vai colocar um ponto, ou vai colocar não sei quantos. É assim, eu vou colocar ponto porque eu tenho isto nos Estados Unidos. Se vocês estiverem o Windows cá em Portugal, a região de Portugal, então tem que colocar vírgula. Certo? Há a possibilidade da pessoa ir perguntar ao Windows onde é que estamos, qual é o pontinho, se é o ponto, se é a vírgula, por aí em diante. Há essas possibilidades, mas para já não vamos metermos por aí, senão não saímos daqui. A máquina não sai. Portanto, eu vou utilizar o pontinho.
Portanto, eu utilizo o ponto, vocês se calhar utilizam a vírgula. Ora, isso é a mesma coisa que no Excel. Por exemplo, se vocês forem ao Excel. Ora, no Excel, a primeira coisa que eu faço aqui é verificar se isto é o ponto, se é a vírgula. Eu faço 4.5. E agora faço igual à célula anterior mais 0. Funcionou. É o pontinho. Só que se eu colocasse 4,5, dá erro. Ok? Portanto, eu utilizo o pontinho porque eu ponho sempre as opções regionais dos Estados Unidos. Portanto, eu vou utilizar o pontinho, vocês em princípio utilizam a vírgula. Ok, vamos aqui fazer este último botão para depois irmos embora, que é o pontinho, dar um nome a isto. Portanto, não sei se repararam, eu não dei nomes a estes botões da memória, porque a pessoa nem sequer utiliza isto. Portanto, este nome como nunca são utilizados a nível de programação. Portanto, nem é necessário estar aqui a dar nomes aos botões. Pode ficar coisas por omissão. Portanto, eu só altero os nomes dos elementos se realmente eles forem depois úteis a nível da programação. Este aqui o pontinho vai ser necessário, que eu vou ter que criar um método para isto, então eu vou chamar btn point. Portanto, como não posso colocar um pontinho, vou chamar a este botão btn point. btn point. Está feito, alterei o nome, agora vou dar um duplo clique no botão e ele cria o método. Está feito. Está aqui o método para programar. Portanto, alterei o nome do botão, duplo clique no botão, ele cria o método para o clique. Ora bem, eu vou fazer aqui o simples, mas o simples depois se calhar tem que ser melhorado. O simples seria fazer isto. O mais simples de tudo seria fazer isto. txt result ponto text mais igual a pontinho. É lógico que pronto, isto foi a preguiça total. Isto não funciona, não é? É preciso melhorar isto. Qual é o problema disto? Vai ter pontinhos, quer dizer, isto não limita a quantidade de pontos. Então se calhar é isso que temos que fazer, limitar a quantidade de pontos que a caixa de texto vai ter. Então vamos lá ver. If txt result ponto text ponto index of. Portanto, vamos à procura do pontinho. Vamos ver se a caixa de texto tem um pontinho. Se isto for menor que 0, que quer dizer que não existe, então adiciona um pontinho. Portanto, já tem mais alguma lógica. Portanto, estou a utilizar o método index of. Portanto, isto procura um caractere ou uma string dentro de outra string. Portanto, isto devolve a posição onde encontra o pontinho. Portanto, se encontrar o pontinho, devolve um número maior ou igual a 0. Se não encontrar o pontinho, devolve um número negativo. Geralmente é menos 1. Portanto, isto é como se fazia em Java. Em Java seria a mesma coisa. A pessoa ia à procura de uma coisa qualquer. Se existir, devolve a posição. Se não existir, devolve menos 1. Isto para já fica assim. Eu vou só colocar aqui um último botão. Vou só colocar aqui um último botão para vocês terminam o código em casa. Ok, aqui está percebida esta parte?
Portanto, se não existir o pontinho, adiciona, se existir, portanto isto devolve um número maior que 0, então não se faz nada. Ora, o último botão que vamos colocar é esta seta, Backspace. Portanto, eu copio um botão qualquer, copio o MC, coloco aqui o MC e agora vou colocar o Backspace. Portanto, eu quero o símbolo do Backspace. Como é que eu agora aqui no texto escrevo a setinha? Como é que eu coloco a setinha? Mapa de caracteres. Mapa de caracteres. Por exemplo, eu vou escolher aqui uma fonte qualquer. Fonte Windings. Windings tem para aqui muitos bonecos. Até tem aqui umas setinhas aqui. Windings. Portanto, mapa de caracteres, Windings, seleccionam uma das setas e fazem depois aqui copiam aqui. Copiam então este caractere. Mapa de caracteres, copiam o caractere e vão aqui à propriedade text, Ctrl V e colam o caractere. Não deu? Sim. E vocês alteraram a fonte para o Windings? Wingdings. Ok. Portanto, mapa de caracteres, copiam, do mapa de caracteres, colam e depois é só alterar a fonte.